Já reportou isso para eles? Já reportei, ele falou que ia ser corrigido. Então, só dá para criar por enquanto se você selecionar as duas opções, grid e form. Se você quiser criar uma tela só com grid, sem o form, não está funcionando. Tá, né? É isso, eu não testei ainda. Agora, eu tenho aqui várias combos que também não carregam. Uhum. Oi? As combos, elas não carregaram o que está no banco de dados. Não carregou? Não, elas estão em branco, estão vazias. Mas você configurou a propriedade de dados? Hoje, Do... Vinci? Ou o GVince agora já está fazendo isso automático? É, eu acho que está, né? Porque antes eu configurava lá no banco de dados, né? Ah, eu Quando acho que não, hein, Glauco? Acho que não está preenchendo automático, não. A combo. Bom, vou dar uma olhada. Eu acabei de fazer isso também, então não deu ainda para. Ah, entendi. Foi só que eu bate pronto assim. É outra coisa também que eu não curti muito, é que ele é obrigatório, né? Criar por rota. Ah, ele é automático, né? É, então, minhas telas são todas sem rotas. E as minhas Aí não também. dá para usar. E a Agora, outra coisa que eu também achei ruim é que eles tiraram a opção de criação de tela com repeater, né? não reparei nesses detalhes, senão não olhei. Não, porque antes, quando você clicava com o botão direito em cima da tabela, ele dava a opção de criar. Deixa eu até ver aqui que eu tô com a versão antiga. Ele dava a opção de criar uma tela com grid, de Isso, criar uma tela com repeater, isso, ou de criar uma página de dados, né? isso. Agora não tem mais, agora só dá com grid e Formulário. e formulário, não tem mais a opção de repeater. Aí não sei se é porque eles pretendem descontinuar o controle, né? Pode Ou ser, simplesmente porque tiraram o recurso aí. pode ser. Agora, na realidade, esse Wizard, tudo isso daí, vai ser bom para um projeto novo, né? Que a pessoa... E isso é, para um projeto novo, eu acho que vai ser bem útil, mas para quem já está com um sistema em andamento, eu acho que eles não devem acrescentar o novo, mas não remover o antigo, né? Então, sim. Porque, por exemplo, agora você já vai ter que criar um repeater na mão, já não vai ter mais aquela opção de criar de forma automática. É, você vai ser obrigado a usar uma navegação, uma rota, né? Quem não usa rota fica complicado, já não perde o recurso, né? Não sei É, se dá para reaproveitar o que ele gera e remover a rota. não sei. Tá muito fresquinho ainda, né? Para mim, a 22 já ainda estava fresca. É, vamos ver aí o que vai dar aí. Tive o gostinho de experimentar a 22, já tá com a 23 aí. Experimenta logo que daqui uns 3, 4 meses sai a 24. Não, eu mal nem tive o prazer de usar a 22. Acho que eles vão pular 24, é para 25. Ah, então agora vamos ver, né? Se essa 23 aí já. Sabe que a sidebar também, se você colocar só a lista, ele não gera, não aparece na sidebar. Tem que colocar a lista e o detalhe. Olha, pra falar a verdade, nunca nem usei o controle de sidebar. Porque Ah, acho que isso tá melhor na 22, né? Na 21 ainda não tava tão legal que nem tá na 22. entendi. Eu tentei com um só para ver como é que ia ficar, não ficou. Daí eu coloquei os dois e apareceu. Falando. O seu, você já tá em produção, ô Glauco? Esse sistema já nessa versão nova? Esse que eu abri agora, tá. Já tá em produção, então. Já, mas aí estou pensando aqui para mudar com essa parte do ISO, com tudo isso aí, tem que refazer ele inteiro, apesar que ele é pequeno, não tem assim muito. Para mim não vai ser tão útil, não. Só eu não uso esse conceito de rota. Eu tenho 12 tabelas aqui, e tabela com pouco dado, são poucos usuários também, então dá até para refazer, para aprender até, né? É, Vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aí.
Papai Noel chegando, né? Mamãe Noel, no seu caso, né? Aham. Boa noite. Boa noite. Boa noite, você tem chegando. Ao vivo. Ao vivo já deve ter testado tudo, viu, Katia? Quem já deve ter testado? Ele, o Eric, esses dois aí já. Ó, Ah, eu testei só um pouquinho, que apareceu umas coisas mais urgentes para fazer. E aí Versão ficou nova? por isso mesmo. Versão nova? É, Não, ainda não. Acabei de não. instalar aqui, mas não testei não. Vai arriscar? O seu já está em produção? O meu já está em produção com 2022 já. Ah, Eu tá. entrei em produção essa semana agora que passou, depois do feriado, quarta-feira. E o meu bagunçou tudo. Eles tinham arrumado algumas coisas. De repente, nessa versão, as labels que eram brancas ficaram pretas, as group box que eram brancas ficaram cinzas. Ai, bagunçou um monte de coisinha que deu esse problema na versão 22. Aí eles arrumaram, né? E agora voltou tudo de novo. Na hora que converteu para 23, todas as group box ficaram cinzas. não, meu não. É porque você deveria usar transparente, né? É. Quando tá transparente, não dá o problema. O problema é quando tá o branco. Ah, Do branco, na versão 21, ou não sei se da 22 para 23 também ocorreu, mas eu que estou na 21, o fundo de algumas do Group Box, elas estavam brancas. Essas que estavam brancas ficaram cinzas na hora que migrou para a versão 23. Tinha dado esse problema na 22, eles arrumaram, só que voltou. Ó, tanto que eu tenho tela aqui que ela tá uma group box, pelo fato dela estar transparente, ela ficou certinha. As outras que estão com fundo branco ficou ficou cinza. Ó, essa mesma tela. Ela tem 3 group box, 2 ficaram cinzas e uma ficou normal. Esse tipo de problema de layout vocês não tiveram na troca de versão? não. Da Apesar que o 21 para meu deve ter 22 sido não. de vocês aí, não, né? Não agarrou que coisa. O que eu cheguei a fazer, né? Na verdade, eu refiz todas as telas, né? Porque Uhum. como no 21 não tinha responsividade, ou se tinha, não tinha aplicado antes, então eu tive que fazer tudo no responsivo, eu tive que fazer do zero, né? Acabou não Eu dando vou ter que problema. fazer isso agora. Eu tô só esperando corrigir os erros mais críticos, né, que deram no nosso sistema nessa questão de migrar aí da versão 21 para 22, agora 23, né? Então, estou esperando eles corrigirem os erros mais críticos para poder pensar em começar a migrar. É que você tem muitos usuários, né? Então você tem que pensar bem, qualquer modificação. Esse é o problema, não dá para simplesmente, por exemplo, aparece um bug na versão e falar assim, volta, não dá. É. Até porque nem tem como voltar, né? Mas complicado, né? Ainda mais se mexer em banco de dados, né? Então, por isso que até a gente está pensando aí que durante pelo menos vamos supor, depois que a gente conseguir migrar, né? Falar assim, conseguimos migrar para a versão nova. Manter as duas versões, sempre que uma correção for feita em uma, fazendo as duas. É um trabalho daqueles, né? Mas é uma forma de garantir que ninguém vai parar. Porque, querendo ou não, para mim a 21 está estável. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Vou migrar uma da 21 para 23. Vamos ver. Ó, da 21 para 23, né? Vai pular, né? Porque eu vou sair de uma que ficou em produção mais de 2 anos, né? Pelo menos aí, Uhum. a nova, para ver o que vai mudar. Vamos abrir aqui.
Servidor./Gvince. Uma coisa que eu nem tinha reparado na versão 21, tem algumas telas minhas que a validação client não está funcionando. Eu até tomei um susto agora que na 23 está aparecendo aquele monte de balãozinho vermelho. Eu nem lembrava que tinha essas validações. Vou comentar uma coisa com vocês. Vocês vão matar assim de... Antes de eu acabar de falar, vocês já vão me falar como é que eu corrijo aqui. Eu tenho um grid na tela do Gvince, ele está bonito, do jeito que eu fiz bonito, do jeito que eu preciso. Na hora que eu publico ele, que eu vou ver, só me mostra 4 registros. E me aparece a barra de rolagem do lado direito. Eu não queria, eu queria que mostrasse 10 e depois, se tiver mais de 10, a barra de rolagem. É só desabilitar a barra de rolagem? Né? Eu acho que não é o número de registros por página, não? Não, já está 10 já. Já tá. Ah, tá. Você coloca aquele auto-expande o conteúdo. Tá dentro de uma div? Mas fazer as perguntas difíceis. Parecendo vendedor de loja de roupa, pô. Chega lá e fala, eu quero uma calça. Ela mostra 50 calças, eu vou embora. Não está na div, não, está na coluna direto. Mostra aí, vamos ver. Deixa eu achar de volta, cadê? Agora, vou gerar aqui enquanto você mostra aí. Estão vendo aí ou não? Sim. Está vendo o Gvince? Gvince? Não, agora estou no gestor da escola catequética. Está vendo? Apareceu agora ou não? Apareceu o YouTube. Apareceu o YouTube. É, apareceu o YouTube aí. É para cá que eu tenho que puxar. Então eu tenho aqui esse grid, né? Estão vendo? Sim, Glauco. E eu vou no... Olha que eu venho aqui, olha, ele só mostra esse pouco aqui. Tá vendo? Eu tenho que vir na barra de rolagem. Vou mostrar 10 aqui. Acho que se eu desabilitar a barra de rolagem, então, capaz que ele... Desabilita a barra de rolagem. Deixa eu... Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio. O grande Júlio. Sobe lá, vai lá nessa barra de propriedade, sobe, vai lá, vai no comecinho. Vai lá em cima, vai subindo, vai subindo. Ó, vamos ver. Ajuda a coluna, isso, aumenta o tamanho para enxergar, que tá tudo escrito aí, a largura, isso. Aumenta aí para enxergar a largura um pouquinho. Aí. Isso, falso. Se despertar para você ver que isso é true. PDF, Word, true. Filtrar por coluna. Permite scroll, falso. Coloca falso aí. Aqui? É.
Vai descendo um pouquinho. Vai descendo. Acho que é só esse item só. Read only. Não vai mudar nada, mas. Facebook, show page size, coloca tudo para mostrar o tamanho das páginas lá. Onde? Show page size aí. Isso. Você escolher quantas páginas você quer, quantos registros você quer por página. Auto-expanded do conteúdo true. Ah, eles se dividiram lá. Colocaram para baixo agora. Straight vertical true. Aqui? É. Mas olha o que acontece. Ele fecha. Ele fecha porque não tem nada de registro de exemplo aí. Mas tudo bem. Tira só pra você enxergar, mas na verdade você deixa true. Mas vamos ver, vai. Dá um. Roda aí. É? Roda aí. Vamos ver. Ó, beleza, meu sistema antigo eu rodei no 2023 aqui até agora, nada de problema. Ai, que sorte. Aproveitando só enquanto está gerando ali do Glauco, a validação client, ela tem que bloquear a gravação, não permitir a gravação enquanto o campo não for preenchido? Ou não? Só a server que vai bloquear a gravação? Boa noite a todos. Na verdade, assim, o client ele não vai deixar você gravar também, né? Porque ele vai dar mensagem e você não vai conseguir gravar. A meu tá permitindo gravar. Por exemplo, eu vou mandar um print aí. Acabei de gravar a tela, tá com um balãozinho mostrando que o campo era obrigatório. Ou ele tem que estar os dois em conformidade, os dois têm que estar com a mesma validação para poder funcionar. Tenta só deixar no server, então. Porque o primeiro que é o Java, né? Ele só coloca para deixar essa mensagem na tela, esse balãozinho vermelho, né? O do Mas server ele aqui. não. Ah, entendi, mas ele não ele só para eu entender, ele não bloqueia a gravação, ele vai permitir gravar mesmo que não esteja preenchido. Eu acredito que sim. Ele é mais só para um aviso para o usuário. O server que seria o que não vai gravar, né? Não. Não? O esperado, tá, o comportamento esperado dele é que ele faça a validação no lado do cliente. Ou seja, ele não manda a requisição para o servidor enquanto não for atendido aquela validação, né? Só que recomenda-se sempre utilizar no cliente e também no servidor, porque no lado do cliente, como está no browser, né? É um usuário mais esperto, ele consegue manipular aquilo ali, dar uma driblada nessa validação. Para que tem que ter um pouco mais de conhecimento, mas é possível. Já no servidor não tem como, o cara não consegue acessar. Então, a ideia é que você tenha a possibilidade de ser ágil, porque é uma coisa que já acontece lá no lado do cliente, né? Então ele tem que rapidamente fazer aquela validação e o esperado é que ele não execute a ação do servidor enquanto não atenda aos critérios lá da validação. Entendi. Na verdade, eu acabei de ver aqui. Essa função, na verdade, ele não está marcado requerido, né? Esse cheque está marcado aquela função cheque e-mail. Qual é a utilidade dessa função cheque e-mail? Qual função? Não sei, cheque e-mail? Peraí que eu vou mandar aí, rapidinho. É que ela só tem no client, ela não tem no server. Aí por isso que tá só no server. Eu acho que a mensagem ali
que tá errada. A minha mensagem tá errada. Na verdade, não, tá certo, ele forma um e-mail válido. Porque essa check e-mail não serve para validar se é um e-mail válido? Provavelmente ele vai verificar se você tem um arroba e um ponto. Então, mas Não, nesse não caso, olhei, porque aí tá? não é bem o requerido, né? Eu achei que estava o requerido, mas não é o requerido. Ele deveria bloquear a gravação também, porque essa específica não tem no server, só tem no client. Pra ser sincero, eu nunca testei, viu? Mas a lógica, ou seja, o comportamento esperado era que ele deveria bloquear, não enviar a requisição para o servidor. Entendi, é que essa realmente não tem no server, só tem no client. Que é essa opção e-mail aqui, né? Que eu É, imaginei que era para fazer exatamente essa validação que você falou. Se tem um arroba, se tem um uhum. ponto, Aí tem que entendeu? tentar depurar para ver a função, né? Ou seja, de validação, se ela está fazendo isso daí, esse comportamento aí. Mas eu vou ser sincero, eu nunca usei não. Normalmente o salvar, quando você faz ele ali no botão, você manda a ordem para o servidor, certo? Você não manda para o cliente. Só que Então, ele vai fazer a só que validação do servidor, né? antes dele mandar para o servidor, ele faz a validação no cliente. Eu ia falar, porque É, ele sim, gera pela lá lógica no você está certo, código. Eric, mas qual que é o sentido, no caso, então, de você ter essas duas ordens, né? A Essas, primeira é a questão da velocidade, da praticidade de você fazer aquela resposta bem rápida, que acontece lá no lado do cliente, né? E conforme eu falei, a questão do servidor, ela é mais segura. Mas dependendo às vezes você tem um formulário muito grande, né? E aí o camarada está preenchendo aquilo tudo. A validação do lado do cliente, você quando sai do campo e você não preencheu, ele já mostra o balãozinho logo de uma vez. certo. Então, de certa forma, ele já dá aquele alerta ali, né, Sim. para poder mostrar o Entendi. usuário que ele precisa preencher aquilo ali. É, Então, ele é mais rápido a resposta, mas ele não é 100% seguro. Por isso que é recomendado, né, que a gente sempre faça essa validação do lado do servidor também. Mas não é obrigatório, né? Tem sim. quem faça e tem quem não faça. Eu recomendo sempre fazer em virtude de, enfim, não saber qual é o nível de conhecimento do usuário que está do outro lado, né? Então, no caso, você deixa só do servidor, aí só na hora de apertar o botão de salvar é que vai mostrar as mensagens e os campos requeridos ali, as validações, né? Só que aí o que Eu gosto acontece? Ele vai mandar a sua requisição para o servidor, ou seja, ele vai pegar todas as informações, vai gerar um send para o servidor, depois ele vai trazer a resposta do servidor, ou seja, você gera, né, um fluxo para lá e para cá, e pode ser diminuído e evitado quando você tem uma validação do lado do cliente. Essa é a ideia, pelo menos, né? eu, Então, às é, vezes, não, eu não faço no lado. É igual tem um outro problema. Não sei se vocês lembram, acho que foi na 22 que eles lançaram aquela mensagem de erro de cada campo. Hum, Vai fazendo a validação em cada campo. sim. é, Bem legal aquilo ali, né? Só que não funciona no lado do cliente. Então você tem que obrigatoriamente desativar todas as validações do lado do cliente para poder fazer funcionar somente no lado do servidor. Eu tenho um sistema que eu faço assim, ficou bem legalzinho, mas enfim, você tem que sempre exigir do seu usuário, né? E ele preencha tudo, Sim. manda a requisição para o servidor faz a validação, devolve. Tem esse fluxo aí a mais que poderia ser evitado se essa validação acontecesse no lado do cliente. Mas você sabe que na versão do 2022, esses balãozinhos aí, na versão 2021, você clicava em cima dela, ela sumia a mensagem. No 22 ele não tá sumindo, cara. Tá vendo a imagem que a Katia me mandou ali, ó? Olha lá, ó, informa um e-mail válido. Na versão 2021, você clica em cima dela, no balãozinho, some essa mensagem. No 2022 não tá sumindo isso aí. No meu caso, o que eu fiz? Eu acabei tirando a validação do lado do cliente, só deixei do servidor. E na hora Uhum. que ele salva, ele vê o que tem faltando ou não. é verdade. Entre um e outro, né, sem sombra de dúvida, a melhor é o servidor, né? E você vai ter segurança Sim. e vai evitar alguns errinhos. Nesse caso, como eu comentei com vocês, de utilizar a mensagem de validação como sendo uma mensagenzinha de texto ali, né? Você consegue um,
um error label mais customizado, uma resposta mais adequada, enfim, dá para também ficar alterando essa mensagem. Então eu gostei de usar ela. O Glauco conseguiu aí, Glauco. Então, Boa deixa eu noite, pessoal. Boa noite. ir aqui. Só que, olha, tá vendo essa coluna que está vazia? Ela estava preenchida. É. Né? Se a gente entrar numa aqui, vou pegar aqui essa daqui. Eu sei todos os dados dela de cabeça. Ó, tá preenchido aqui. Aí você tem um combo box, certo? Isso, já tinha antes, normal, né? Não mudei nada. Estado civil não Aqui, pode ó. ser vazio. Então, esse daqui, por exemplo, essa aqui já estava preenchida a conta, que não está trazendo. Uai, você tá puxando de algum lugar errado aí, tem alguma coisa errada isso daí. Tava certo? Ah, peraí, já sei. Cancela o que eu falo. Não tem nada, né? Não, cancela. Eu estava usando Ah lá, os dados deles lá. pronto. Mas a outra lá tem. Vamos lá. Olha lá, você não quis ninguém casado, né? Todo mundo solteiro. Olha lá, casado, viu? Pronto. Mas e essa aqui? Mostra lá de onde você tá puxando isso aí lá na parte visual. Um list aqui, ó. Não, aí tudo bem. No registro tá ok. E no grid da página, na lista? Não, é um list. Então, mostra lá de onde tá vindo a informação. Olha lá, região pastoral. De onde ele tá puxando essa informação? Então, tá dentro do list. Mostra lá. Peraí. Ó, se quiser tirar dúvida aí, ó, da tela do seu grid, você tira esse da altura do vertical aí, você tira de true pra false aí, só pra mostrar pra você. Esse daí é do layout da coluna, né? Não é do grid. Isso, lá embaixo tá como eu expandir o vertical, né? Isso. Olha lá. Olha lá, ó. Straight vertical true. Tira aí, deixa falso, gera ele de novo para ver. Mas antes de você gerar, vai lá na fonte do. Aqui, né? Vai lá na fonte ali, ó. Região pastoral. De onde que tá puxando essa informação? Clica na coluna aí. Isso. Qual que é o campo? A Field, a Lu, RP, lá. Isso. Isso, esse daí é o campo lá que tá puxando. Isso. Você quer que vá no banco? Alunos, RP. Tem que ver no registro se ele salvou isso, né? Bom, eu vou procurar aqui, vou dar uma olhada. Entra lá no Microsoft Service, lá no banco de dados, e pesquisa para ver se ele registrou o número, o código ou o nome aí que tá salvo. Olha, é que tem um outro colega querendo perguntar também alguma coisa aqui no dúvida. Gera de novo aí, vê se deu certo sem o straight vertical aí do grid. Enquanto eu converso com o Gabriel aqui, eu vou vendo isso. Tá bom? Tá bom. Depois eu volto aqui para. Beleza. Até já. Próximo. Parou de compartilhar já ou não? Não. Não? Tem alguém na frente aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ou posso falar já? Manda ver. Vou compartilhar aqui, peraí. Estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. O que acontece?
Eu não sei por que isso aconteceu. Inclusive, eu publiquei no meu servidor de teste. Tava funcionando. Não teve, eu não mexi em nada lá. E agora ele tá dando esse erro aqui, ó. Toda vez que eu vou salvar a mensagem aqui, ele me gera esse erro aqui na tela, ó. A conversão de um tipo de dados varchar em um tipo de dados datetime resultou em um valor fora do intervalo. A instrução foi finalizada. Alguém sabe o que é isso? Vai lá, Eric. Você que... O Eric que me ajudou outra vez aí a fazer o negócio da div, não sei se ele lembra. Mas assim, eu não sei o que tá rolando aqui, cara, porque aqui eu tô trazendo aqui a ID da... Deixa eu só te explicar rapidinho essa questão da data aí, tá? Tá. Isso aí é o seguinte, lá na definição do banco de dados, a gente tem a questão do formato de data. A formatação dos dados, aí você tem o formato de data. Então você tem dia, mês e ano, tá? Ou ano, mês e dia. Esses são os mais comuns, beleza? Você estava funcionando normal porque muito provavelmente você devia estar mexendo até o dia 12. Aí o dia que você tentou, a partir do dia 13, ele não gravou mais, porque ele tentou gravar mês 13, e aí não conseguiu, sacou? Então isso depende muito do servidor, né, que você está trabalhando com SQL. Normalmente, quando a gente instala na nossa máquina local, ele pega o idioma, né, do nosso Windows e já instala no formato português. E aí, quando a gente vai usar, a gente usa dia, mês e ano. Quando publica, normalmente, as publicações dos SQLs nos servidores, eles ficam em inglês mesmo. E aí você precisa mudar lá no app-config, certo? No app-config gerado, você já altera lá o formato. Eu entendi mais ou menos o que você está falando. Tá, peraí. Acho que eu entendi. Não, você não precisa mudar aí, tá? Acho que eu entendi o que é, porque nunca deu problema nisso. Mas eu acho que agora eu entendi o que você está falando. Acho que eu dei uma zecada na... acho que eu dei uma zeca aqui. Peraí, cadê o inglês? Porque comumente eu coloco o usuário como inglês. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Só pra ver se é isso mesmo. É isso. Tá, beleza, show. Valeu, cara. É bem lembrado. Porque como prática aqui, eu já coloco o usuário em inglês. Mas eu acho que, como eu subi essa máquina aqui meia nova, então eu acabei dando uma zecada aqui e esqueci de mudar o usuário. É isso mesmo. Beleza, já foi. Isso daí é uma coisa, tá, que a gente resolve facilmente em tempo de execução mesmo da aplicação, direto no app-config, tá? Então, de repente, você já está com tudo prontinho, a sua release está prontinha, e aí você vai publicar num lugar, ele está de um jeito, publica no outro, está de outro. Então, a gente não precisa necessariamente mexer no gvincel, gerar tudo de novo, nada disso. Você vai lá no app-config, só faz mudar ali a configuração e seja feliz. Não, é isso mesmo, porque o que acontece? Eu uso a data invertida, entendeu? Normal, com um ano na frente. É igual minha filha. Minha filha usa o Windows dela todo em inglês. Eu uso a data invertida. Coisa de jovem, coisa de jovem. Vocês estão... É outra época. Não, meu Windows é até português. Não, meu Windows é até português, mas só no celular que eu uso em inglês. Mas eu comumente aqui nos sistemas eu boto... Eu já quando instalo o SQL, eu já boto o usuário como inglês. Mas com certeza foi isso. Como eu subi essa máquina aqui rápido, porque é uma máquina nova que eu acabei comprando, foi isso. Eu dei uma zecada aqui e papei mosca nisso daí. Aí eu fiquei bolado, comecei a abrir o sistema inteiro para ver tudo que tava... Todos os campos que estão escondidos, eu comecei a abrir para ver se estava passando o parâmetro certo, se não estava, o que estava entrando. Eu fiquei igual um maluco aqui, cara. Eu já sofri demais por causa disso aí. No começo era terrível, porque
até eu conseguir descobrir que eu poderia trocar lá no app-config, eu ficava recompilando. E aí, às vezes, eu fazia na minha máquina, era de um jeito. Aí, quando eu ia publicar no servidor era diferente. Aí, pô, eu alterava no GVIS, gerava tudo, compilava para poder levar para lá sem a menor necessidade, né? Basta se alterar direto lá no app-config no servidor de produção. Beleza. Valeu aí, pessoal. Vai seguindo aí que eu tô fazendo outra parada aqui também. Demorou. Eu vou te compartilhar aqui, gente. Só me dá um ok quando tiver. Quando vocês não estiverem vendo mais, tá? Para alguém poder compartilhar aí. Já era. A Catiane estava terminando de falar lá, né? Da Catiane da dúvida lá. Não, então, se a minha dúvida é mais essa, se essa validação, porque essa validação não é uma validação que tem nativamente no server, ela só tem no client. Então, ali era uma forma de bloquear que ele digitasse algum e-mail que não seja válido, né? É até uma coisa que acho que eles deveriam pensar aí futuramente, é permitir colocar mais de uma validação para o mesmo campo, né? Hoje você só consegue colocar uma, não sei se existe alguma outra forma nativa de você colocar mais de uma validação para um único campo. Então, muitas vezes, por exemplo, o caso do e-mail, no meu caso, ele tem que estar preenchido e tem que ser um e-mail válido. Então, hoje eu só vejo como fazer isso via código, né? Sem Você até consegue fazer, tá? Mas você não consegue mudar a mensagem. Então a gente tinha lá no antigo gás, né? No nosso saudoso, você tinha as validações condicionais. Né? Então você botava, se fosse essa condição, dá essa mensagem. Aquela condição, outra mensagem. Era lindo. Aqui não tem, nunca teve e não sei se vai ter. Mas a questão da gente conseguir aplicar a validação até consegue. Você pode colocar uma condicional ternária, em alguns casos resolve. Mas a mensagem vai ter que ser genérica. Isso, esse é o meu problema. Aí, para fazer uma mensagem bonitinha, aí tem que ser via código mesmo. Hoje, na verdade, para contornar o problema, eu acabo colocando um text oculto na tela, faço a segunda validação através desse text oculto. Então, consigo ter as duas validações de forma nativa, mas, por exemplo, uma tela minha que tem, acho que uns 10 textos ocultos por causa de uma validação. Então, por exemplo, principalmente quando é data, então, vamos supor, a data tem que estar preenchida, essa é uma validação, ok. A data não pode ser superior à data atual, essa é uma validação. A data de entrega não pode ser inferior à data de emissão. Então, complica muito essa questão de não ter a validação, né? E também essa questão de ter a validação no client e não ter a mesma validação no server. Então, aí eu não sei se pelo fato dessa não ser uma função do tipo requerido, se ele realmente deveria bloquear a gravação caso ele não... caso o e-mail não atendesse às validações. Infelizmente a gente não sei quem é que está presente aí. O Guesseu está presente hoje aí? Nosso grupo de suporte? Enfim, vai ser meio difícil da gente ter resposta da SSI sobre isso aí. Quer dizer, a SSI não, da G20, né, que mudou o nome. Entendi. O Silvano, solução aí, no caso, é fazer código manual, né? Mas é uma, digamos assim, uma solicitação que a gente poderia fazer e ver se eles colocam como melhoria. O Silvano tá aí, ó. Se tinha, né, na outra versão, eu acho que seria legal ter mantido nessa também. Oi, o que é? O que é a demanda? Não, na verdade é uma dúvida que eu estava aqui referente à validação client, né? Eu estou com uma tela que ela está usando a validação client de e-mail e ele permite
gravar a tela caso não passe na validação client. A minha dúvida aqui que eu estava expondo para o pessoal é se deveria permitir gravar, mesmo que não passe na validação. E a outra questão seria poder permitir colocar mais de uma validação por campo, podendo customizar a mensagem de validação. A validação client, na verdade, assim, elas são paliativas, né? Só para evitar que você faça toda hora carga no server. Mas ela deveria bloquear a gravação? Ela deve. Assim, foi. Então, toda validação que você faz, a mais segura é no server. Porque a de client, se você tiver um erro de JavaScript, alguma coisa, ela vai passar, né? Então, assim, ela é um paliativo para você evitar sobrecarga a todo momento no server, tá? Mas não é definitiva, ela não tem garantia só por ela, não, tá? Isso é em qualquer linguagem, né? Eu entendo. Só que essa validação específica dentro do gVincy só tem client, né? Ela não tem server. Aí você pode fazer via função, né? Alguma coisa. Eu não sei, não sei qual que é em específico. Validação de que se tem conteúdo no e-mail, que acho que ali a gente olha, acho que ali é padrão, né? Olha se tem arroba, se tem ponto, essas coisas assim. Isso. Só que ela só tem client, ela não tem server. Tá. Bom, pode analisar aí, de repente dá para levar ela para o server também. Tá? Mas em geral é isso, tá? As validações client, elas são um paliativo, né? Para você evitar a sobrecarga no servidor. Mas ela não tem segurança, né? Ela está só na frente ali, está só no browser, né? Tá? Então, geralmente, você faz a validação no client e no server. Só que como ela executa o client primeiro, nem chega no server quando der algum problema. Ou quando a validação não passar, né? Mais ou menos é isso. Vana, deixa eu aproveitar para perguntar então o seguinte. A gente tem aquela validação que foi implementada na 22, onde você coloca os labels de validação embaixo do campo, né? Cada coluna a gente coloca lá e faz a ligação daquele label com aquele campo. E aí fica uma mensagem posicionada direitinho, melhor classificada. Só que ela não funciona com o cliente. Confere isso. Ela só vai funcionar mesmo no lado do servidor e eu tenho que remover todas as validações do cliente. Cara, eu não sei. É porque eu acho que a client ela faz aquela outra de tooltips, né? Exatamente. Não sei te dizer, Não mas acho que é funcionava. isso. Não funcionava. Eu acho que eu coloquei em produção, mas eu tive que remover todas as validações de cliente, ficou só as validações do servidor. tá. É porque ali é campo, né? Então a gente faz ela no servidor mesmo. Agora para de funcionar a client quando você coloca isso? Cara, já nem lembro mais. Tem tempo pra caramba que eu fiz isso. Tem que olhar. Eu também não sei se tem algum parâmetro para isso, não, né? Alguma coisa, mas Vana, não sei. Vamos aproveitar. Oi. Vamos aproveitar a sua presença. Você ia querer apresentar alguma coisa? Você Sou quer desenvolvedor falar não, cara. Só não... para com isso, rapaz. Não sei desenvolver não. Quem sabe desenvolver vocês aí. Vocês que pegam a mão no código aí e faz. Eu você não sabe o que o GVincy faz, só o Danilo vai saber. Pô. Não, o que a gente faz eu sei programar. Vou perguntar outra coisa então agora, que tem um tempão que a gente está querendo saber isso aqui e ninguém explica pra gente, a gente já pediu socorro e não teve socorro, e agora acho que você vai ajudar a gente. A gente queria saber como é que funcionava lá no banco de dados aquele recurso do... Como é que é, pessoal, que a gente tinha lá? Aquele negócio, a tabela virtual. É o parâmetro da tabela virtual. Para que serve o parâmetro? Como é que a gente usava lá a questão do parâmetro da tabela virtual? Alguém lembra aí como é que era para poder mostrar para ele? Não é para ele estar... A tabela não deveria estar montada no banco. Opção, vou mostrar aqui, ó. Não, a tabela virtual ela é gerar script para viewer. Se está desabilitado, aparece um parâmetro para você habilitar na consulta. Posso mostrar aí? Pode. Vamos lá.
Eu estou no celular, vamos ver se eu consigo ver. Tá. Não vai ser difícil, não. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Apareceu. Ok. Em consultas, né? Você cria aqui, quando você desabilita o gerar script para viewer aqui, ele habilita um campo de parâmetros para você. Ah, tá. Entendi. Não, então não é tabela virtual, não. É navio, né? É, na view, isso. Não, na verdade, esse recurso a gente vai implementar, mas ele ainda não está implementado. Ele está só tem uma rede de cliente grande, né? E a gente está fazendo uma integração com o GVince, com um sistema que chama KB, e lá eles usaram essa parte do parâmetro, a gente criou para usar essa parte do parâmetro. Mas é só quando usa ali a função, né? Você cria uma tabela que ela é uma procedure, ela é um código qualquer, né? Ela é um retorno de um código. Aí a gente criou isso aí para criar conexão com o sistema deles. Mas a gente já vai habilitar isso aí para, de repente, poder fazer as consultas com o parâmetro, né? Hoje dá para fazer, né? No Telerik, você usa até, manda parâmetro da sua view e lá dentro do Telerik você consegue tratar isso aí, né? Mas esse aí ainda, dentro do GVince, não tem função ainda para view, para sistemas comuns, não, tá? Só para esse Beleza. pessoal lá que usa o AKB lá, que é o sistema low code também, né? Que a gente integrou com ele lá. E aquela questão da gente ter a possibilidade de popular um grid com uma consulta de uma procedure, se for o caso. É aquele caso em que a gente tem uma quantidade muito grande de registros e precisa fazer um monte de cálculos, então não tem como fazer direto numa view, e aí a gente parte para uma consulta um pouco mais elaborada, mas precisaria passar esse parâmetro para essa consulta, né? Aí a gente achou que pudesse estar servindo para poder popular o grid, né? Um repeater, coisa desse tipo. Parâmetros. O que eles estão fazendo é isso aí, tá? Mas eu não sei se a gente já está dando para fazer para todo mundo, porque você marca ali que ela é uma function, né? E faz Sim. essa conexão do parâmetro ali. O que eles estão fazendo é isso, mas eu não sei se comum aí vai funcionar, tá? Função eu sei que dá. Você pode ali criar uma view e marcar essa opção que tem função e criar uma função para que o retorno dela seja o seu dataset. Dá para fazer isso. Mas aí aonde que a gente marca ele como função? Não sei se está mandando. Eu teria que testar, né, com o pessoal lá para ver se já está funcionando isso aí para você fazer função com parâmetro. Mas a ideia era essa. O que eles estão fazendo, na verdade, é desse jeito. Entendi. Eu só não sei como é que a gente coloca ali para poder definir a função. Onde é que você pega a função? Tem uma marcação aí, um checkzinho assim, usar função. Eu não estou vendo aquela direito. Você quer Então, você colocar cria uma? view, a parte de cima ali. Ó, parâmetro, tá aqui, né? Não, A função, não é no parâmetro não, Igor. Outra coisa. Quer compartilhar aí para mostrar para ele? Pode compartilhar. É que tá Vou parar aqui. A resolução é muito grande, está muito alta. Deixa eu mudar o monitor aqui. Na view, aí, quais as opções que tem na view lá? Que tem assim, fazer o script da view. Gerar o script para a view. Vou compartilhar minha tela que vai ficar melhor para ele ver o Igor. Só um minutinho. Pode compartilhar. Pronto. Vai ficar legal. A resolução melhor. Vamos criar uma view qualquer aqui, que tá, esse sistema eu estou criando agora. Então vamos lá. Tá. Aqui. Criei aqui uma view, beleza. Aí eu tenho as opções somente gerar script para essa view ou desmarcar esse cara. Não tem nenhuma outra opção aqui não. Não tem, não. É porque essa questão da função, né, ela resolveria realmente essa possibilidade da gente fazer cálculos mais complexos, né, fazer uma view mais robusta. Não está aparecendo aí, não. Vê na tabela ali se está aparecendo. Direto na tabela? Não está habilitado para mostrar.
Tipo de parâmetro, não, isso aqui já é coisa antiga. Não, na tabela também não. Tabela virtual, deixa eu criar uma tabela virtual aqui. Não, a tabela virtual a gente testou da outra vez, não era isso aqui também não. Ó, vai ali naquela Não sua é tabela consulta. virtual, não. É view mesmo. Ou é view ou é tabela, tá? Vai ali Tá. na sua consulta, Eric, faz um favor. Consulta. Isso, desmarca o gerar script view. Isso, ok. E Salva aí. vai, vem para lá, vem para cá e ele volta. Pronto. Em campos deveria aparecer o parâmetro ali, né? Você tem que fechar e abrir de novo o seu projeto aí, faz favor. Fecha ele e abre. Olha lá no V, clica no V ali, consulta. Olha lá, parâmetros. Sim. Tá. É isso daí? Mas não é. O parâmetro ele já falou que não é o que a gente estava falando, não. Ele vai implementar, né? Então, essa é a única opção que tem a mais quando você desabilita o viewer aí, na consulta. Beleza. Não, mas não tem. Não está habilitado aí, não. Tá? Ele aparece um checkzinho para você criar a função. E aí você cria a sua função, né? E vai passar a executar a sua função em vez do script da view. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mas eu não me lembro. Eu cheguei até a comentar na segunda-feira. Acho que era em algum cliente, alguma coisa que eu não achei mais, nunca mais. Mas eu já vi essa opção. É nos eventos das tabelas ali, nos mas eventos. Isso aí não estava, assim, acho que ele ainda está em teste, né? Acho que não tava, deve que não está habilitado, por isso que não está aparecendo. Acho que o parâmetro acabou ficando aí, né? Mas a nossa ideia é isso aí, é você fazer uma função aí, né? Essa função traz um retorno para você que ela vira um dataset. Então dá para você fazer uma conexão na API, buscar dados, fazer o que você quiser. É exatamente isso que a gente precisa, porque hoje em dia a comunicação REST está mandando, né? Hoje você fazer consulta API e trazer REST digamos assim, tem sistemas hoje em dia que quase já nem usa mais banco, quase tudo já vai buscar na web. Aqui, deixa eu te perguntar outra coisa, que a Tatiane perguntou agora há pouco, que é o seguinte. Esse recurso novo da 23, que o Alan apresentou para a gente, de fazer que bonitinho novo aqui, ó, Wizard, certo? Não vai mais ter aquelas opções do repeater aqui. Antes a gente tinha o repeater com edição, né, só a página e tal. Aí aqui a gente sempre vai estar trabalhando com o grid e com a tela de cadastro, né? O repeater, ele vai voltar, ele vai entrar nessa brincadeira também? Ou vai ficar só a grid mesmo? Não, vai ter sim, porque agora você pode desenhar, né? Então a gente não fez ainda do repeater, mas vai ter repeater, vai ter list view, vai ter os controles aí, vai ter outros aí, tá? Hoje a gente já está dando esses dois aí como parâmetro, como padrão. Beleza. O repeater ainda continua, por exemplo, você pode criar uma página, arrastar um repeater e arrastar a tabela para cima, né? Acho que o repeater mão, né? monta. Fazer na mão, construir não na é mão. Na mão, porque né? antes, na verdade, a gente fazia isso, né? Então, na 22 ele tinha um atalhozinho que você colocava. Tela, né? Você criava com o botão direito aqui e ele já tinha um atalhozinho que adiantava pra gente. Eu usava bastante. Mas a gente vai mudar tudo para esse sistema aí, né? Então vai ter nesse modelo e vai ter alguns modelos de telas, né, para você desenhar. Desenhar e a gente partir dele, né? Não vamos mais partir do que a gente definiu. A gente vai partir dos modelos que vão estar aí no G20, né? Hoje a gente vai construir alguns, mas vocês também já podem até, inclusive, construir os próprios, né? Depois a gente vai permitir compartilhar e tudo mais. Né? Então, vai ter aí centenas de modelos aí para a pessoa seguir dentro do projeto dela qual que ela quer. Tá? Mas o repeater vai chegar, porque não fizemos ainda a parte do repeater. Beleza. Só aproveitando a pergunta do Eric aí, eu dei uma olhada lá no recurso e ele só vai funcionar com rota? Boa noite, pessoal. Boa noite, Rony. Não, se você
você não botar o nome na rota, né, ele não cria. Não cria Se eu não rota. preencher o campo de rota... Não, peraí. Esse aí tem que ser com rota, né? Porque para ele acertar ali certinho na edição, na inclusão, né? E do grid ele partir para dentro do form, tem que ser com rota, porque a gente está usando a rota e está usando o ID para chegar no registro que quer, né? Tá? Então, esse construtor aí, ele é por rota. E não vai existir a possibilidade de criar sem rota. Ele não. Você pode ter no seu projeto sem rota, porque a gente habilita, você pode habilitar a rota no seu projeto, mas seu projeto também funciona sem rota, né? Na hora que você botar o nome ali da rota, ele passa a usar rota. Essa edição que a gente está fazendo aí, esse automático, a gente optou por criar um sistema com rota, né? Então, você tem o seu Mas por qual formulário. Mas por qual motivo? Porque a rota em tese não, porque eu sempre vi essa questão de rota dentro do GVince, mas sempre nas instruções, nas explicações antigas, sempre foi utilizado o normal, né? Então, é difícil para a gente mudar um sistema inteiro de um jeito e mudar para a rota. Pelo menos eu não consigo isso, porque o meu sistema é enorme. Então, quem quiser não usar rota vai ter que voltar a fazer do jeito antigo, tudo manual. Não vai existir mais a possibilidade de fazer de forma automática. A gente pode analisar, porque assim, o modelo que a gente criou ali de acesso foi com rota, né, nesse primeiro instante. Isso não quer dizer que a gente pode analisar se dá para fazer de uma forma sem rota, né? Porque a ligação ali, né? A gente achou mais fácil do GVince entender e fazer corretamente quando se usa rota. Você pode criar também a tela, ir lá e tirar e fazer o seu filtro do seu jeito, né? Porque a tela em si, ele constrói. E a rota, você simplesmente tirar o nome da rota ali, né? O GVince passa a não usar mais rota naquela página. Então, eu posso criar... deixar ele fazer e você vai lá e tira, Você pode vir aqui depois e alterar, né? Ou seja, ele gerou com rota, beleza. Sim. A gente vai vir aqui, vem no parâmetro, tá? E altera. Né? A gente coloca query string, que é o padrão, né? Eu, perfeito. Particularmente, tô tendendo a fazer o sistema novo agora todo com session, tá? Me agradou muito mais essa questão do session, porque ele resolve uma questão de navegação, por exemplo, na rota, você passa um parâmetro com ponto, ele vai dar problema, né? Então, para mim, essa navegação via session aqui, ela ficou legal na 22. O Silvano até deu uma arrumada para mim, um probleminha que eu tinha passado para ele. E aí você fica uma navegação bem transparente, né? Ou seja, não aparece o parâmetro lá na URL, não aparece nada na URL. Então eu gostei por conta disso. Mas você pode trocar. Não, perfeito, pode trocar. Posso te fazer uma pergunta nessa questão da section? Qual é o impacto disso, de começar a usar muita section? Na realidade, quando você usa o query string, o que ele faz? Você está passando o parâmetro na string. Quando ele carrega o formulário, ele vai pegar aquele cara e vai colocar numa variável. Ou seja, ele vai carregar a memória do mesmo jeito, né? Na query string, na session, ele também vai fazer o quê? Ele vai pegar na página de origem, né? Vai jogar na seção, e aí quando chegar na outra página, ele vai carregar da seção ao invés de fazer a leitura da URL. Mas o GVince, por padrão, depois que você termina de usar, ele remove? Aí é com o Silvano. Ou ele fica isso na memória, se eu abrir 50 mil páginas, vai ficar tudo isso na memória? Não, as sessions, elas são criadas, né? Então, assim, se você for lá e definir uma session, é como se fosse uma variável que ela cria e ela fica em memória. Ela te acompanha, digamos assim. Então, para um sistema, você pode, um sistema grande, com uma quantidade grande de páginas, vai ficar complicado. Né? Faz o login, aí ele tira a página tira a página não, tira a variável da session, né? Estamos usando session para derruba a sessão, na verdade, né? Sempre que ele derruba a sessão, ele limpa todas as variáveis de sessão. Então fica no browser, né? Ali a sessão do browser, tá? Eu confesso também que eu não sei
E impacta muito você ter muitas delas ou não. Mas é assim que funciona hoje, né? O browser ele tem a opção de gravar a session. Aproveitando, Silvana, aí, eu tenho uma pergunta. Quando você está usando rotas e tem os parâmetros que tem que ser enviados, e você não envia o parâmetro, em tempo de execução ele dá um erro. A única solução que eu vi para poder funcionar isso é quando eu não tinha dado nenhum para enviar, eu enviava 0. O comportamento é esse mesmo, Silvana, que tem que Era só marcar o parâmetro. Era só marcar o parâmetro como opcional. Se você tem um parâmetro de rota, eu lembro que eu utilizava para incluir fazer aquela questão de inclusão ou edição, né? Quando era inclusão, isso, que aí quando ia você manda vazio. ele Quando ele ia zerado, vazio, ele dava pau. abre um registro Aí é só marcar. Só marcar esse cara aqui, ó. Marcou ele como opcional, aí ele já faz esse tratamento lá na leitura. Legal. E quando você manda 0, o GVince já entende que é para incluir, se for um índice, né, mesmo, né? Isso, né? É que a rota tem que ser igual, né? Então, faz isso. Se estiver faltando parâmetro ali que é obrigatório, aí vai dar problema. Então, tem que você define ele como opcional. Aproveitando também, para que serve essa pasta favoritos dentro do construtor avançado do SQL? Construtor. Ah, tá. Não. Ele, por enquanto, não vai funcionar, não. Tá? Acho que ele está habilitado aí, mas a gente não vai habilitar esse recurso. E seria para foi quê? atualizado o componente. Foi atualizado o componente ele cria essa opção de você botar selects ali, né, ou views, né, que você quer deixar como favorita. Aí ela aparece ali, as suas tabelas ali nas favoritas. Mas acho que a gente não vai nem usar isso, não. A gente vai desabilitar isso. Tá? Porque foi atualizado agora, né? Botou uma versão nova dele, fez algumas melhorias ali e ficou a parte aí do favorito, mas ela não vai, a gente certamente vai desabilitar isso aí. Ok. Ô Silvano, eu tenho duas dúvidas. Primeira dúvida, na parte de login, aquela tabela que tem o device ID, como é que a gente faz para popular ela quando o usuário está fazendo login? E a segunda dúvida é essa parte de parâmetros aí, quando você cria uma consulta também. Não, esse parâmetro da consulta, ele não vai funcionar para vocês não, tá? Por enquanto a gente não tem esse recurso, tá? Tá aparecendo aí, mas como eu te disse, foi por causa de um outro sistema, né? A gente fez uma integração e habilitou esse recurso de usar via função. Possível que a gente vá, né, já no decorrer aí, habilitar ali para vocês criarem. E quando a gente fizer isso aí, a gente vai mostrar certinho no vídeo, né? Igual a gente está fazendo agora com os recursos que entraram, tá? O que era mais? Device ID? Na parte de login, aquela parte de device ID, se você for no projeto lá, expandir as propriedades do projeto, ele tem a parte de tabelas de autenticação lá, ele... Você vai pegar Sei. um novo aí? Isso aí, na verdade, vai funcionar só quando você usa o token, né? E aí ele pega... Pois é, mas aí o token eu não consigo capturar o ID do device, que é para saber se o cara logou em mais de uma máquina. Eu queria saber se tem jeito de popular essa tabela. Você quer fazer um login único? Quem que tá com essa tela compartilhada? É você, Silvano? Não. Não, sou eu. Não, eu estou no celular, só estou olhando. Ô, Eric, vá na direito. parte de propriedades do projeto e autenticação lá, fazendo favor. Eu tava esperando só ele carregar. Ah, tá. Aí, E dispositivo. bora criar uma estrutura nova que ele não tinha lá. Pronto, agora tá aqui o device. Então, essa tabela aí, Silvano, como é que faz para popular ela? Que eu queria pegar o device ID da máquina do cara, ou do mobile, se tem jeito de usar isso aí. Cara, aí no GVince não tem recurso para isso.
Eu já vi. É porque como o GVIS já tenho... criava isso, eu achei que tinha algum jeito de utilizar já. Não. Só se você criar alguma função para isso, né? Eu já vi código, né, de você fazer e capturar ali, né? E o cara navegou, abriu um outro browser aí, você quer, né? Derrubar o cara, ele se conectar Isso, numa outra saber máquina, quantas né? máquinas que o cara está usando. Não, você consegue pegar, é porque como é web, você tem um probleminha aí de segurança, né? Não sei se conforme, acho que você consegue função para você pegar alguma coisa da máquina, né? Alguma informação da máquina. Entendi. E aí com essa Mas informação o você intuito gravar dessa tabela ser criada pelo G20 seria para quê? Seria para isso mesmo, não? é que se você fizer pelo token, eu acho que ele usa acho que chama FCF, né? Ele tem um sistema em que ele consegue capturar uma informação do seu aparelho, tá? Até para você mandar push, essas coisas, então ele consegue ter uma configuração aí do aparelho, um código, tá? Do celular e tudo mais, tá? Eu estou te passando assim, mas não é minha... não mexo muito nessa parte aí. Mas é isso, quando você faz por token, você consegue ter um ID. Acho que é do Firebase, né, que faz é o sistema de push aí, né, que você manda mensagem, tudo mais. Acho que o Marcos é que usa isso, entendeu? E talvez ele até entenda um pouco mais aí para dar uma mão para vocês. Mas você consegue, inclusive, mandar mensagem para determinados aparelhos e tudo mais. Talvez você possa usar isso, né, como login, né? Ou também uma outra opção tem uma aula do Danilo aí sobre login com Facebook, com Gmail e Facebook. Acho que talvez ele chegue no que você quer aí, né, de determinar conexão Entendi. por Eu máquina. vou dar uma assistida de novo na aula para ver se tem alguma coisa aí. Porque eu É cheguei a habilitar o login com token. isso. Nessa tabela de device aí, ele grava sempre o ID do... Ele não chega a pegar o ID da máquina. Ele grava o último usuário que fez o login só, nessa tabela. Agora, na tabela lá de login token, aí ele grava todos os tokens de todos os usuários. Ele grava o último usuário? Na tabela do login device. Ele pega os dados só do último usuário que logou no sistema. Aí ele fica só subscrevendo esse último registro. Ele não grava mais de um registro. Mas é o nome? Agora, na tabela de login token, ele grava todos os tokens nela. Entendi. Não sei. Tem que gerar o código aí e analisar o código, né? Como é que está sendo gerado aí. Mas existem funções para isso, tá? Você pode procurar aí, porque tem função para você fazer essa captura da máquina aí, né? De alguma forma você tem que capturar um ID dela lá. Tá? Como é browser, desktop é diferente, né? Você consegue pegar toda a informação de browser. Entendi. Aí, mas eu acho que já tem algumas rotinas aí que você consegue pegar alguma coisa, né? Uma informação do browser, alguma coisa ali, ou da janela e tudo mais. Eu já vi alguns sistemas até que você troca de janela, né? Você vai abrir dois na mesma janela, ele não aceita, né? Ele vai um e bota o outro. Entendeu? Isso. Tem que procurar aí na eu ia internet. até aproveitar isso aqui para falar também, porque a Catiana apresentou um problema recentemente, que o usuário, se ele abrir no mesmo browser duas janelas com a mesma tabela, quando você começa a operar ali, ele começa a dar alguns problemas. Aí você tem que validar dentro do sistema se o cara abriu mais de uma vez a janela e derrubar o cara. Aí será que no G20 tem como fazer isso nativo? Não, né? Olha, se tiver o código, a gente pode analisar, tá? Pode analisar e implementar. Eu tenho, por exemplo, tem um outro sistema que eu faço parte, que é um sistema para clínicas. E eles fizeram lá por janela, né? Então, assim, lá a gente cobra, inclusive, a licença é por usuário, né? Então, se o cara abrir duas janelas, ele derruba uma. Ele fala, opa, você já está com uma outra aberta, deixa eu encerrar aquela de lá e abrir essa aqui, igual o WhatsApp faz, né?
E aí, Isso, eu vou mas, cara, mas no mesmo browser, né? Ou você consegue fazer assim em browser diferente também? Não, em browser diferente. Qualquer lugar, entendeu? O cara tá no mesmo browser, abre duas janelas, ou se ele... Problema não. Ué, Silvano, compartilha esse código com a gente aqui, ele vai ser muito bem-vindo. Então, mas o problema é que ele não é C Sharp, tá? É um código numa aplicação e ela já está gerando em outra linguagem. Então, deixa eu olhar lá para ver como é A que é, porque gente acho que é TypeScript. converte. Porque a que eu fiz só valida no mesmo browser, não valida em browsers diferentes. Mas você pode compartilhar o código que a gente converte. Rapidinho para fechar. Ah, vou verificar lá, porque esse não é meu não, eu só estou te falando que é de uma outra aplicação que a gente tem da outra empresa, né? E eles usam lá. Tá? A gente fez, na verdade, fizeram isso exatamente, né, para poder sistema de licenciamento, né, de cliente e tudo mais. Né? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar que o Silvano está na área aí para poder tirar Cara, as dúvidas. eu tô caindo aqui, eu tô no celular, tá 2%, então devo cair aí, tá? Mas só entrei mesmo para ver como é que tava aí. Vocês já viram aí a versão, né, que tá saindo aí, fresquinha. A gente está ainda fazendo algumas adequações ali, mas está funcionando bem já a parte do wizard, a parte dos blocos, né? E o Alan vai começar um curso agora bem intensivo, né, sobre um novo app financeiro já com essas rotinas aí, né, e já num padrão um pouquinho mais moderno, tá bom? Então era só isso, eu estava entrando aí só para avisar para vocês aí, se encontrarem alguma coisa, alguma sugestão e tudo mais, pode mandar para gente. Beleza, Silvano, valeu. Falou. Valeu, Silvano. Obrigado aí. Apareça mais vezes. Tá bom, pode deixar. Valeu. Bom, vou parar aqui o compartilhamento, tá, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa aqui para a gente poder ver aqui? Beleza? Bom, vamos lá. Toca o barco aí, pessoal. Toca o barco aí que eu vou continuar na minha peleja aqui. Só aproveitando, essa questão isso é mais uma questão de opinião, tá? Não vou nem. Essa questão do grid, só sumarizar por página, isso deveria ser o comportamento padrão ou não? Esse é o comportamento da Telerik, ou seja, o componente da Telerik ele faz isso. Eu me lembro que eu fiz uma vez, eu precisei, né, apresentar o somatório, aí eu tinha duas alternativas. A primeira alternativa era não fazer a paginação, né? Só que eram muitos registros que ele carregava. Então, enfim, não ficou muito legal. Aí eu acabei optando por fazer na mão, né? Enfim, editei o rodapé através do item databound lá. Sim. E aí eu fiz o somatório na mão, na hora que ele faz o primeiro, digamos assim, chegou no cabeçalho, aí eu vou lá e faço o somatório. E aí apresento no rodapé. Então foi a alternativa que eu encontrei para fazer isso daí, entendeu? Mas se é um comportamento padrão sumarizar por página, por que nos exemplos da Telerik é por total? E não tem nenhum código adicional em relação a essa parte em si? Nunca vi, Catiane, para ser sincero para você. Todas as vezes que eu pesquisei, e já tem tempo, né? Porque não é recente isso, não. Eu já fiz isso já tem muito tempo atrás. Mas nas pesquisas que eu tinha feito, sempre era por página. Não conseguia fazer ele para apresentar o total geral de jeito nenhum. Entendi. É que o comportamento padrão que está lá, né, especificamente nessa parte do footer,
ele está sumarizando por total. E eu não vi nenhum código que ele faça isso, ou alguma propriedade que indique, ó, deva fazer dessa forma. Então, é por isso que eu achei estranho. O máximo que eu achei também é que quando você coloca o allow paging, tem uma propriedade lá que você coloca allow page, customize, alguma coisa assim, que se você coloca igual a true, você tem que fazer a soma de forma customizada também, né? Eu considero isso um problema, né? Porque se o padrão é somar tudo e você não está somando tudo, está somando por página, não, até porque nem acho que alguém vá querer um comportamento desse tipo, né? Para mim é um bug. Tem um outro negócio muito estranho, por exemplo, da Telerik, que nunca vi, acho que só vi isso na Telerik. Era o relatório de etiquetas, por exemplo. Ele vai preenchendo, primeiro ele preenche a coluna, para depois ele Isso, passar para outra coluna. Uma exato. Esse é o doideira, problema cara. que eu tenho até hoje. Eu É, Mas ele faz absurdo. exatamente dessa forma. Aí o cara quer imprimir 3 etiquetas, É. 3 não, né? Mas quando quer emitir, tipo, não fica numa impressão correta, né? Acaba Horrível. perdendo papel. Pois é. Mas a única forma que eu consegui encontrar na época foi essa, né? Eu somei ela na mão e customizei ali o rodapé. Aí eu apresentei os dois totais, o total da página e o total geral. Entendi. Então só com código mesmo, não existe nada nativo em relação a isso. Pode ser que já tenha evoluído, porque já tem alguns anos que eu pesquisei sobre isso, tá? Uhum. Então, acho que estou falando aí, sei lá, de uns 3, 4 anos atrás. Então, pode ser que tenha melhorado já. Entendi. Aí, ainda também em relação ao grid, eu já tentei aqui de todas as formas, né, tanto na versão 21 como na versão 22, mas ele só exporta a primeira página. Ele não exporta, se eu tiver 10 páginas e colocar para exportar para Excel, ele exporta sempre só a primeira. Eu tenho condições de fazer esse teste para você amanhã, de manhã, porque o sistema lá que eu trabalho de manhã, ele tem muitos dados e todas as consultas deles, né, eles exportam. Só que a gente não estava usando a exportação do XLSX, porque estava dando problema. Então, estava exportando como HTML. Mas eu consigo fazer esse teste amanhã lá no servidor deles. Aí, ainda também em relação à exportação do Excel, existe alguma forma de contornar, por exemplo, o meu grid, no caso, quando eu exporto, os campos de valores ficam todos bagunçados, né? Então, foi por isso que eu comentei contigo, que nós passamos a exportar um formato HTML para poder resolver esse problema. Da Não formatação. consegui, da formatação. Ele dá formatação, se não me falha a memória, ele dá o problema nos valores, e eu acho que tem uma coisa com data também, se não me falha a memória. Com data. Mas enfim, não conseguimos contornar, e a alternativa que eu consegui para poder continuar funcionando, né, ou seja, porque eles usam muito direto, não tinha como ficar sem isso. E isso foi logo assim que migrou para 22, tá? Quando estava ainda no começo lá da 21 para 22, eles tentaram fazer o XLSX, né, que é o formato do Excel mais recente, e não ia de jeito nenhum, sempre dá problema lá. Se agora, né, porque eles já fizeram a atualização, na 23 eles atualizaram os componentes da Telerik também, né? Era bom fazer um testezinho para poder ver se continua o problema. Eu também consigo fazer esse teste amanhã. Se você me lembrar, de manhã eu consigo fazer esses 2 testes. Isso eu vou fazer aqui agora, que eu já estou com o sistema aberto, no 23. Vou tentar Beleza. ver que eles arrumaram alguma coisa, mas acredito que não. Que esse aí, na realidade, tem mais a ver com a própria Telerik do que com a G20, né? Então, mas eu acho que tá na forma como eles formatam o campo, né? Eu acho que a versão XLSX, ela só tem, dependendo da forma como você, por exemplo, isso para mim só tá acontecendo se eu formatar o meu campo com milhar.
Se eu não Sim. formatar ele com milhar, não dá o problema. Sim, sim, sim. Então, é É alguma por causa coisa da de internacionalização, né? de Por conta da inglês. internacionalização. Oi? Por conta da internacionalização. Isso. Ah, essas eram as minhas dúvidas. Já tirei, já. O Miguel tá dizendo que tá dando pau quando usa o Wizard. Ué, Miguel, eu usei agorinha aqui e deu certo, cara. Porque Você você... atualizou para a versão mais recente? Porque acho que hoje teve 3 versões, né? Não, é quando você seleciona, Eric, somente o grid. Se você coloca Tá. somente o grid, ele fecha tudo. Não abre nada, não cria nada. Agora, para funcionar, segundo o que o Marlon colocou lá no Discord, por enquanto você vai ter que criar sempre com o form e o grid. Aí cria o form, aí você vai lá, deleta o form e fica só com o grid. Colocar só o grid, ele dá pau, é isso? Isso mesmo. Acabei de fazer só o grid aqui e foi. Foi, nossa, acabei de fazer, tipo, quando saiu a versão ainda tá ocorrendo. Qual a versão que você tá aí? Versão 202, 274? Isso, acabei de fazer. Na hora que eu crio uma tabela, clicando com o botão direito em cima da tabela, crio só criar página, marco somente listagem grid, definir propriedades da página, ok. Next, né? Finish, aí na hora que dá o finish. Ah, verdade, agora arrumou. Mas, olha. Ah, peraí, eu tenho um probleminha. Peraí, que eu deixo eu desmarcar aqui. Peraí. Que o meu tem aquele controle de multidesenvolvedor, eu tenho que desmarcar, porque aquilo dá muito problema. Deixa eu tirar. Eu já voltei a ser single. Já não uso mais. Nossa, eu tinha feito esse teste agora, eu tinha fechado. Deixa eu ver. Ah, eu acho que tem que editar os campos. Peraí. Foi a única coisa que eu não fiz. Definir propriedade da página. Aí, na hora que você vai em definir campos. Finish. Finish. Olha, só porque eu falei tá funcionando, é verdade. Agora não tá mais dando problema, não. Tá certinho. Vão achar que é perseguição sua, hein, Catiane? Não, mas tava. Mas o Marlon falou que ia arrumar lá no Discord. Nada, pá, foi só pra sacanear o Miguel, olha lá. O Miguel que tá com problema agora, tá vendo? Não, mas eles arrumaram sim, tá? Pelo menos aqui aparentemente tá funcionando. Miguel, quer compartilhar a sua tela aí pra gente poder ver? Porque eu fiz aqui agora, deu certo. A Catiane fez lá agora e deu certo. Não sei. Pelo menos para mim tinha dado de manhã, até a segunda versão tinha dado problema nisso. Mas na terceira, pelo que eu vi agora, já não tá mais dando, não. ¿En qué está ahogando el problema, Catiane? Como é que é, Júlio? Fala. Agora. Júlio, você tava querendo me comprometer, né? Olha, rapaz, eu já tomei um toco hoje de manhã. Cadê essas perguntas? Eu tô com medo, eu sei que você tem um boneco voodoo. Meu. Nada. Tem nada. Cuidado, Júlio. Cuidado com o que você fala, Júlio. Ela é perigosa.
Ah, sei É nada. isso que eu estou falando. Acabei de mostrar ali, alguém viu? Caindo. Qual era o problema que tinha hoje, que corrigiu com a última versão? Ah, depois eu explico. Oi, Eric. Eu? Oi. Fiz aqui, deu pau de novo, ó. Clientes. Ah, mas aí você tá com um negócio de falho aí do G20, você tá bloqueando o G20, cara. Não, nada a ver com lá. Tá Pô. funcionando. Isso não. Ó, caiu. É isso mesmo, acontecia isso, mas Tá caindo. Ah, eu não sei não, né? Tenta fazer, o Miguel. Você tinha primeiro selecionado a pasta de destino? Esqueci de perguntar isso. Isso é fundamental, tá? Antes de começar o Wizard, você precisa, nos módulos da solução, né, naquela árvore dos módulos da solução, selecionar qual é a pasta que vai receber esses novos módulos. Então, vê se não é isso aí. Tá, você está me dizendo que eu tenho que criar uma pasta nova aqui dentro da estrutura? Não, não. Você tem que selecionar a pasta que você quer. Por exemplo, clica lá em Pages. Aham. Isso. Agora faz o Wizard. Caiu. ah, eu já entendi. Você está fazendo por cima, né? Tem que ser clicando por cima da tabela. Tô fazendo o que eu fiz, tem outro jeito? Não, é que eu estou fazendo clicando em cima da tabela, né? Criar Ah, Eu pasta de também, dados. eu também fiz por aí. Orienta ele aí, Catiane, por favor. não. Mas tá dando pau lá em cima, então tem outro caminho que dá certo. Não, mas testa aí, Miguel, para poder saber se vai funcionar, né? Vamos ver. Aí a gente vai ter certeza que o erro está lá em cima. Então você adiciona lá a tabela na estrutura, daí vai com o botão direito, é isso? Isso. Botão direito, criar página. Mas. Por cima realmente está dando problema. Então eu vou ter que inserir o módulo, página de dados, selecionar tudo certinho a página, como se fazia antes. Não, Miguel. Se você for ali na estrutura do banco de dados, você clica com o botão direito em cima da tabela e vai dar certo. Ah, não, peraí.
Criou. Alô? Câmbio. Tem uma lista que foi atualizada ou não? Hã? Tem alguma lista da atualização? Eu não testei nada ainda. Mas eles publicaram alguma listinha que atualizou? Catiane, traduz para mim, por favor. Ele está perguntando se saiu alguma listinha com as coisas que foram atualizadas, mas eu não vi nenhuma. Eu também não vi. O Rony publicou, cara. O Rony mandou no grupo lá. Mas eu acho que tá só fala dessa parte do Wizard, né? A gente já não conseguia fazer isso sem Wizard? Fazia já. Na verdade, eles só retiraram o que já tinha, né? Tirou a opção de repeater, mas o Silvano disse que vai voltar. O que tiraram, Catiane? A opção de criar tela com repeater, porque tiraram a opção de criar tela com repeater. Agora, quando ele cria a tela, ele já cria direto com rota, né? Não dá para criar sem rota. Aí teria que fazer esse processo inverso de criar com rota e depois remover a rota. Eu nunca usei esse recurso de criar tela. Nunca ele cria como que é. Vocês também usa? Eu uso porque facilita um bocado, principalmente se você vai fazer tela responsiva, né? Dá um trabalho ficar colocando aquelas linhas, colunas, nossa, tem hora que enche o saco. Entendi. Eu usei bastante também, principalmente no modelo da 22, que a gente conseguia customizar, né? Dava aquela arrumadinha e depois colocava para poder gerar. Usei bastante, viu? Uhum. Adiantava bastante. Repeater também, porque por mais que não crie do jeito que você quer, já é uma boa ajuda. Depois você vai dando o seu toque final lá, ajustando o que tem que ajustar, removendo o que tiver que remover. Mas então a 22 foi rebatizada de 23 agora. É isso? É isso. Os meus sistemas passaram tudo para 23 também. Não entendi nada. Traduz para mim. Essa vez eu também não entendi, eu não vou poder traduzir.